tema da palavra de hoje é crescer dói. Eu sei que esse é um tema talvez esquisito ou estranho, mas na medida que eu for falando aqui, com certeza você vai entender melhor e vai se identificando com aquilo que eu falar. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O nosso crescimento físico, emocional, espiritual deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. O nosso contexto aqui, eu quero falar um pouco mais do crescimento espiritual. Eu quero te dizer que crescer dói. Eu não sei se você sabe, mas a criança, quando ela está crescendo, ela começa a sentir dores, que nós chamamos de as dores do crescimento. Quando eu tinha o meu campo de futebol aqui, algumas mães sempre me perguntavam a respeito de dores que os filhos estavam sentindo, algumas vezes nas articulações do joelho, tornozelo, na musculatura da panturrilha. E as mães sempre falavam que os filhos estavam sentindo esse tipo de dor. Mas essa é uma dor comum, que é a dor do crescimento. Crescer dói, crescer em maturidade dói, crescer espiritualmente dói, mas não crescer dói mais ainda. O problema é não crescer. Esse é o maior problema, porque algumas pessoas elas não querem crescer porque dói. Mas eu te digo, estacionar, não crescer, dói muito mais. Agora, quando nós falamos de crescimento, nós estamos falando também de etapas que nós temos que viver no nosso crescimento. Assim como no crescimento biológico, quando você é criança, você tem um nível de responsabilidade. Esse nível, essas etapas, elas vão mudando de acordo com a sua idade. Na medida que você vai crescendo em idade, você também tem que crescer em maturidade. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo. Na vida natural, biológica, o tempo tem mais a ver com a maturidade. Na vida espiritual, o seu tempo com Deus tem mais a ver com a sua maturidade. Porque tem pessoas que elas já têm muito tempo de convertidas, mas são imaturas ainda. E tem pessoas que não têm tanto tempo de convertidas, que já têm uma maturidade, já têm uma fé estabelecida. Ela sabe para onde está indo, porque ela tem tempo com Deus, ela passa tempo com Deus. Na vida natural, biológica, na primeira infância ali, a criança, ela não tem responsabilidade quase que nenhuma. Talvez ela vai ser cobrada para escovar os dentes, para pegar um sapato, colocar no lugar certo, no guarda-roupa, mas daqui a pouco ela começa a entrar na escola, a responsabilidade aumenta um pouco mais, ela tem que acordar cedo, vai para a escola, tem que fazer tarefa. Quando se torna um adolescente, a responsabilidade aumenta um pouco mais, porque ela precisa começar a estudar mais, se preparar para o vestibular, pensar na sua profissão. Daqui a pouco, quando ela já está ali na faixa de 20, 22, 25, ela vai trabalhar, vai se casar, e o nível de responsabilidade sempre vai aumentando, porque as tarefas mudam, as etapas elas vão mudando, e a nossa responsabilidade também aumenta. Como crentes, nós também temos que pensar assim, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil crescer. É mais fácil permanecer na etapa que nós estamos, porque em cada etapa existe o que nós chamamos de a zona de conforto. E nós gostamos da zona de conforto, é legal, é bacana, você se acostuma com aquilo, mas quando você muda de etapa, você tem que deixar a zona de conforto. Aqui está dizendo a respeito da vida de Jesus, que ele crescia em graça, ele crescia em sabedoria. Na medida que Jesus, o seu corpo ia crescendo, ele também ia crescendo em todos os aspectos. Mas a Bíblia fala que não era um crescimento apenas natural, mas era também um crescimento natural. Porque quando a Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e dos homens, estava falando que ele crescia em maturidade espiritual, e ele crescia também na maturidade emocional.
Porque para você se relacionar com pessoas, você precisa ser maduro. Você precisa ter maturidade. Toda pessoa que quer viver isolada, ela tem muitos problemas de traumas. Ela não quer ter relacionamento, porque ela não tem maturidade para ouvir aquilo que é contraditório, que talvez não vai agradar a ela. Mas pessoas que crescem, que têm maturidade emocional, elas sabem lidar com essa situação. Quando pessoas discordam dela, ou quando ela é repreendida, isso é maturidade. Aqui está dizendo, olha, no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. É um engano você pensar que tem que crescer somente diante de Deus. Nós precisamos crescer diante dos homens também, porque nós temos um testemunho para sustentar. Porque nós crescemos diante de Deus quando oramos, quando meditamos na palavra, quando adoramos, mas isso precisa refletir diante dos homens, no nosso testemunho do dia a dia e principalmente na nossa missão de ganhar vidas para Jesus. Nós precisamos ser maduros para isso. E ser maduro significa passar por cima de algumas coisas que não nos agradam. Eu não quero que você assuste com a palavra de hoje. Eu não quero deixar ninguém assustado aqui. Até porque eu acho que existe um nível de maturidade nessa igreja muito bom. Um nível de maturidade bom. Mas nós estamos num nível de maturidade hoje que não vai nos levar a um crescimento sobrenatural. Nós precisamos aumentar. Nós precisamos aumentar o sarrafo. Se nós queremos ser uma igreja de milhares, nós precisamos deixar algumas coisas de lado. E isso pode deixar você, talvez, fora dessa zona de conforto. Pode ser que você não fique feliz no final dessa palavra. Eu quero pregar com a maior graça possível, mas eu vou tocar em alguns pontos que você não vai gostar hoje. Talvez mais do que isso, você vai querer sair daquela porta e não vai querer voltar aqui mais. Porque quando se toca em alguns assuntos, é difícil para as pessoas. Mas eu te digo, tudo o que eu vou falar hoje é bíblico. Está na palavra de Deus. Eu não vou sair da palavra. Mas eu sei que nós vivemos uma geração do politicamente correto. Ou você fala o que as pessoas querem ouvir, ou elas não vão te ouvir mais. Mas é preciso nós analisarmos todas as coisas no prisma da palavra de Deus. Isso é que vai nos fazer crescer. Amém? Não é fácil, irmão. Crescer dói. Crescer dói. Mas o que dói mais é você ver que alguém cresceu muito mais do que você, porque ela passou por um processo que você não quis passar. Crescer dói porque nós temos que deixar as coisas de menino de lado. Nós não podemos ser mais crianças. Você é casado, tem filho, não é mais momento de você jogar videogame. Passou. Já passou da fase de você matar culto por causa de futebol. E não me passe mensagem pedindo para ir no estádio, você que é líder, no dia de uma oração, no dia de uma reunião importante aqui de criação de filhos. Pensa tantas coisas boas que você recebe no dia que você está aqui no curso de criação de filhos, porque essa semana recebi uma mensagem de alguém querendo liberação para ver jogo do Vila Nova. Não era o Real Madrid. Não era o Flamengo. Era o Vila Nova. Eu não dei detalhes, mas eu só quis livrar esse irmão de um sofrimento. Mas ele foi tão corajoso, que ele não pediu só para ele ir. Ele pediu, libera o irmão fulano de tal também. 2 líderes. Eu falei, não, a oração é mais importante. Porque, meu irmão, vou falar a verdade para você, eu já passei dessa fase tem muito tempo. Mas eu não passei dessa fase quando eu tinha 3 anos de convertido, não. Eu passei dessa fase quando eu converti. Você não jogava bola? Não, eu jogava. Mas se tivesse um culto e um jogo, eu ia para o culto. Eu me apaixonei por Jesus de um jeito
que nada ficava entre mim e Jesus, eu não deixava. Então nós já passamos dessa fase. Você passou da fase do videogame de perder tempo com isso. Você vê que... Efésios capítulo 4, versículo 14 a 16 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uma coisa é você hoje, nós estamos num patamar de uma igreja de 200 pessoas. Outra coisa é você estar no patamar de uma igreja para 1000 pessoas. Nós precisamos ajustar isso, porque senão não chegaremos lá. Outra coisa é uma igreja de 5.000 pessoas. Quais são as igrejas mais espirituais que existem? As maiores. A nossa é menos, porque eu gosto de uma igreja pequena. Mude sua maneira de pensar. Nós somos pequenos agora, mas seremos grandes. Porque as igrejas grandes, que tem 5.000, 10.000 pessoas, existe um motivo pelo qual elas estão lá. E não é porque o prédio é bonito. É porque tem palavra com unção. É porque tem pessoas comprometidas, pessoas santas. Porque senão, 5.000 pessoas por semana não ia lá participar do culto, não. Nós precisamos ir para um outro nível. No nível em que realmente vai doer. Mas eu te digo, vai valer a pena. Nós precisamos deixar as coisas de menino de lado. Aquele negócio de te emburrar, aquele negócio que ninguém pode me exortar. E olha, essa questão do futebol, do videogame aqui, eu nem comecei. Porque eu vou tocar num ponto aqui daqui a pouco. Olha, metade da igreja vai ficar contra mim. Mas eu vou para a palavra, eu estou respaldado pela palavra, eu não tenho medo por isso. Crescer dói, porque cada etapa exigirá de nós um nível mais alto de responsabilidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você vê que em algum momento aqui, Paulo falou o seguinte: olha, quando eu era menino, eu agia como menino, eu emburrava, eu não aceitava ninguém falar nada para mim, eu era irrepreensível, eu não queria arrumar as coisas que eu tinha que arrumar, mas eu desisti. Eu entendi que agora eu cresci e eu desisti. O problema é que muitas pessoas não desistiram ainda da vida de menino. Continuam sendo crianças na fé. Mas na fé, o que vai determinar o seu crescimento não é nem o tempo que você tem de convertido. Nós não podemos ignorar isso. Se você tem muito tempo de convertido, você já passou por muitas experiências. O ponto é que tem muitas pessoas que têm muito tempo de convertido, que passaram por muitas experiências, mas foram reprovadas em quase todas elas. Porque quando você reprova numa etapa da sua vida, Deus é tão misericordioso que essa etapa vai voltar. Você vai ter que passar. Você já viu pessoas que andam em círculo? Por que elas andam em círculo? Porque elas sempre reprovam aquela mesma etapa na vida delas. Elas não conseguem romper aquilo. Elas ficam andando em círculo, círculo. Porque vem o teste, ela reprova. Vem de novo, ela reprova. Vem de novo, ela reprova. E graças a Deus pelos testes que vêm de novo, pela recuperação que Deus nos dá. Ele te dá a oportunidade de recuperar o tempo perdido. Mas você fica ali, ó, andando em círculos. Nós precisamos dar a resposta certa para o tipo de provação ou adversidade que vem sobre nós. Nós não podemos mais ficar pensando como menino. Paulo falou, olha, chegou um momento que eu decidi desistir das coisas de menino, porque eu já era grande. É tão feio ver um adulto com comportamento de criança.
não encaixa no perfil dessa pessoa. Mas espiritualmente isso acontece também. Porém, olha, se você tem pouco tempo de convertido, mas você é alguém que anda com Deus, se você é alguém que ouve Deus, se você é alguém que desenvolveu um relacionamento pessoal, se você é alguém que deseja estar aqui, eu quero servir, eu quero ser uma bênção nessa igreja, talvez nem líder você é, porque Deus não te valoriza porque você é líder. Deus te valoriza porque você é você. Mas tem coisas que Deus quer fazer dentro de você, para te ajudar. Para ajudar cada pessoa aqui. E se você é alguém que desenvolveu esse relacionamento com Deus, você lê a Bíblia, você confessa a palavra, você ora em línguas, você adora, você louva. Olha, essas coisas vão amadurecer você muito rapidamente. Você vai amadurecer. Você vai crescer rápido. Eu falo, meu irmão, porque eu me converti em 97. 6 meses depois da minha conversão, eu já liderava uma célula, que era um grupo familiar, era chamado de grupo familiar. Comecei a fazer o seminário bíblico com 6 meses de convertido. E, nesse tempo, com menos de 2 anos de convertido, a visão, a estrutura da igreja era diferente, mas teve uma mudança. A nossa igreja começou, então, a caminhar como uma igreja em célula, isso lá em São Luís de Montes Belos, e eu fui chamado para ser um dos 12 do pastor da igreja. Eu não tinha 2 anos que eu tinha convertido ainda. Eu fui chamado para ser um dos 12. Por quê? Porque quando eu converti, eu corri para o meu quarto. Eu tinha tanta fome da Bíblia, eu lia tanto a Bíblia. Leio ainda até hoje, eu tenho esse hábito, porque eu converti numa igreja que tinha isso, as pessoas oravam muito. Então eu lia muito a Bíblia, eu tinha dúvida, eu fazia questionários de dúvidas que eu tinha da Bíblia, eu ia escrevendo as dúvidas, chegava o pastor Roberto, eu estou com essas dúvidas aqui, o senhor pode me ajudar? Aí ele lia lá minhas dúvidas, coisas simples, e ele ia me falando, ia me ajudando. Era a fome que eu tinha da palavra, eu pensava, eu não quero ser surpreendido por ninguém que vier questionar a Bíblia, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero crescer. E ali eu fui adorando, a Deus, eu fui lendo a Bíblia, meditando, estudando, fazendo cursos, e fui crescendo em Deus, fui levantado como um dos 12 do pastor, e esse foi o meu crescimento. Isso pode acontecer com você, porque não tem muito a ver com o tempo de crente que você tem, mas com a resposta que você deu desde o início. Nós temos que deixar essas coisas de menino de lado. Crescer dói, porque nos tira da zona de conforto. Crescer não é rápido, não é fácil, e também nem é confortável. Mas é necessário. E quando eu falo sobre crescer, talvez você está entendendo só na questão espiritual, mas isso aqui se aplica na sua vida profissional. Você já pensou em ser um funcionário diferente? Você já pensou em ser um funcionário que vai além daquilo que se manda? Que talvez você vai até ser acusado de alguma coisa dentro da sua empresa. Puxa saco do chefe. Está puxando a sardinha sempre para o chefe. Não, não é isso. É porque às vezes, quando uma pessoa está destacando, outras pessoas irão se levantar contra ela. Isso acontece em todos os segmentos, inclusive dentro da igreja pode acontecer também. Os irmãos estão entendendo? Vai além daquilo que se manda fazer. Tem pessoas que elas são proativas. Eu vejo o pastor Nil, por exemplo, o pastor Nil é uma pessoa proativa. O pastor Nil, você pede ele para fazer uma coisa, ele nunca faz só aquilo que você mandou ele fazer. Ele sempre vai fazer mais. Lá no serviço dele, o chefe dele chamou ele e falou assim, lá ele ia chamar de Carneiro. Carneiro, você está fazendo o seu serviço, você está fazendo o serviço da equipe que tem que entrar. Para! Faz só o seu serviço. Teve que mandar ele parar, porque ele estava fazendo o serviço dele, ainda fazia o serviço da equipe que ia entrar ainda. Mas isso é bom, porque a pessoa é vista com bons olhos. Se tiver uma crise na empresa, tiver que mandar alguém embora, não vai ser ele. Na hora da promoção, ele vai ser lembrado. Porque todas as pessoas que vêm lá de São Paulo, não sei de onde, para trabalhar com ele, falam, cara, eu gostei de trabalhar com você. Seja assim. Mas sabe aquelas pessoas que elas só levam problema para você? Eu sempre falo uma coisa,
Se você vê um problema, chegue com a solução do problema. Pode até ser que não vai conseguir solucionar o problema. Nós vamos discutir isso. Mas nós temos que ter a visão de que nós somos resolvedores de problemas, porque nós estamos o tempo inteiro lidando com o problema, tomando decisões, né? Eu tomo muitas decisões aqui. Certamente eu devo ser a pessoa que mais erra, porque eu sou a pessoa que mais toma decisões. Quanto mais decisões você toma, mais probabilidade você tem de errar. Mas não tomar decisão é, sem dúvida, a pior decisão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vai doer. Você passar pela tribulação dando a resposta certa, vai doer, é o que está escrito aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando você olha lá para Hebreus capítulo 12, ela começa a relatar sobre os heróis da fé, capítulo 11, depois capítulo 12. Capítulo 11 começa a relatar ali sobre os heróis da fé. E aí depois, a Bíblia fala que esses heróis da fé, eles experimentaram muitos milagres, mas tem algo a respeito dele que talvez muitos ignoram. A Bíblia diz: eles morreram sem, no entanto, alcançar a promessa. Esse texto ele é estranho, porque esses homens foram fiéis, e ali a Bíblia fala de alguns feitos que eles tiveram. Lutaram com feras, foram expostos a todo tipo de morte estranha. Mas a Bíblia fala que eles não alcançaram a promessa. A Bíblia fala de alguns deles, que eles saíram errantes da sua terra. Eles foram para uma terra que eles não conheciam. E a Bíblia enfatiza, mas se eles tivessem olhado para trás, eles poderiam voltar para a sua terra. Mas não, eles olharam para Nova Jerusalém, eles olharam para frente, para o que Deus tinha para eles lá na frente. O que Deus tem para nós é algo extraordinário, mas nós precisamos deixar algumas coisas para trás, nessa manhã. Quando a Bíblia fala que eles não receberam a promessa, está falando que na terra algumas promessas ficaram sem cumprir na vida deles. Mas todas as promessas a respeito da eternidade se cumprirão, porque a Bíblia diz que sem nós, a igreja, eles não seriam aperfeiçoados. Então aqueles homens lá do passado, lá do Antigo Testamento, que fizeram coisas extraordinárias, todo o testemunho deles serve para nós agora, para edificar a nossa fé, porque eles serão aperfeiçoados naquilo que nós vamos produzir, a igreja. Porque tudo que eles fizeram aponta para você, aponta para mim, aponta para a igreja, aponta para os nossos dias. Então o testemunho daqueles homens lá atrás, que foram tão maduros, que deixaram a sua própria terra, que deixaram a sua família, deixaram tudo, está falando até hoje, nos move. Que nós olhamos para Abraão, nós olhamos para Moisés, nós olhamos para Davi, nós olhamos para aqueles grandes homens do Antigo Testamento, e hoje nós podemos nos espelhar neles, pela posição de fé que eles tiveram, por ter saído da sua própria terra e ido para um lugar que eles jamais sequer conheciam. Mas a vida de um homem de Deus é assim. Aqui na igreja, cada etapa tem um nível maior de responsabilidade. Se você é um membro, você tem um nível de responsabilidade. Qual é, pastor? Andar em santidade, andar em amor, em comunhão com os irmãos, estar aqui nos cultos e tal, né? Mas se você é um líder, já vai ser cobrado algo mais de você. Você não pode faltar oração, você tem que ser dizimista. O membro não tem que ser, não, deveria. Mas nós cobramos só dos líderes. Só os líderes são dizimistas? Não é isso que eu disse. Tem muitos membros que são dizimistas também. Mas o líder não pode ser avarento. É o que a Bíblia diz. Você não pode levantar um líder avarento. Porque
se uma pessoa ela é avarenta, todas as áreas dela serão afetadas. Porque a avareza é um tipo de idolatria, você amar o dinheiro. Ter dinheiro não é problema. Amar o dinheiro é o problema. Então, o líder, ele tem um outro padrão. Ele vai deixar de ir no jogo do Vila para vir para a oração. Amém. Que não é difícil. Para ele é. Mas é um nível de renúncia. E o que ele fez? Ele obedeceu. Vontade ele teve. Falou, vou tentar, né? Mas imagina, fique do meu lado agora. Você é o pastor Rubens, o que você faria? Pastor, oração tem toda quarta, não tem problema, vai perder só uma oração. Talvez ele vá até orar em casa. Qual mensagem eu vou estar passando para a esposa dele? Uai, pastor, então quer dizer que pode matar a oração para ir no jogo? Qual mensagem eu vou estar passando para os líderes dele? Isso aqui não é só para ele não, isso aqui é para você, que é líder, também. Então pense 2 vezes, antes de mandar uma mensagem para mim. Imagina, porque se eu falo, vai, é uma mensagem, não sou contra ali, nem um jogo, nem ninguém, eu também vou. Mas a mensagem que eu vou estar passando é uma mensagem assim, nossa, futebol é mais importante do que a oração e do que o curso de criação de filhos? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo por que nós precisamos ir para um outro nível? Mas esse é o nível que é cobrado dele. Ele estava aqui, ele foi espiritual, ele veio, estava aqui na oração, estava no curso, ele foi obediente. Talvez outro não seria, mas ele foi, estava aqui. Mas ele sabe que esse é o preço. Para ser um discipulador é um preço ainda mais elevado. Para ser um obreiro mais elevado. Agora, para ser um pastor, o nível é muito maior. Porque para ser um pastor, você não pode pensar somente, o pastor vai vem no culto, ele prega, ele ora. Não. Porque ser um pastor é um nível mais alto ainda. Porque até sua maneira de vestir, você tem que mudar. Se você pensa em ser um pastor, comece pensando em que tipo de foto você publica nas suas redes sociais. Porque você pode expor sua família, pode expor você, pode expor o seu corpo. Ao pastor, tem que ser muito mais cobrado. Mas está escrito, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Esses dias eu cheguei na minha loja de bermuda, e um dos meus funcionários, pastor, nunca tinha te visto de bermuda. Pois é, eu sei que pode ser um pecado mortal, mas eu uso. Agora eles já acostumaram. Não, no joelho, eu não uso bermuda curta, não. É no joelho. Essa noite eu sonhei que eu estava jogando. Como é que é o nome daquele volante do Real Madrid, que é da Alemanha? Kroos. Ele estava jogando meu time. Cara, o que o Kroos tem a ver com o meu futebol? Eu fiz 4 gols no primeiro tempo. O jogo era tipo uma tribo indígena. E eu levantei falando para a Poliana, ela, meu bem, não quero saber disso não. Eu falei, não, mas eu quero falar. É o único momento que eu ainda lembro que eu jogo bola, que eu consigo fazer gol. E o goleiro tomou, na hora que eu chutei a bola, ele tomou um peru. Aí eu fui lembrar, falei, eu sei o que aconteceu. O goleiro do Flamengo ontem tomou outro peru, está acostumado já. E eu fiquei com isso na cabeça, esse goleiro não pode ser titular do Flamengo. Aí sonhei que o gol que eu fiz também, o goleiro tomou um peru. Crescer dói porque exigirá de você renúncia. Ok. Eu sei que para alguns, a ordem é família, diversão, amigos e Deus. Para outros é família e ministério. É aquela bagunça. Quem que vem na frente? O que vem na frente é o que está escrito. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto já diz isso. Mas o que significa buscar primeiro o reino de Deus?
Domingo passado, nós tínhamos uma estratégia seguinte: vamos terminar o culto, vamos sair correndo, não vamos conversar com ninguém não, senão nós vamos chegar nos restaurantes, vai estar lotado, não vai nem ter jeito de entrar, porque Dia das Mães é lotado, sim ou não? E nós terminamos aqui, foi quase invisível, a gente conseguiu sair lá sem ninguém abordar a gente, foi tipo assim, e saímos para comer. Quando foi 1h da tarde, eu já estava em casa, eu já tinha ido almoçar e estava em casa já, foi tranquilo. Mas quando eu estava voltando, eu passei de frente a um restaurante aqui, perto de casa ali, irmão, mas tinha uma fila, mas gigantesca, e eu pensei comigo, meu Deus, nós temos 365 dias no ano, só tem um Dia das Mães, é só esse dia que as mães são honradas? Porque não sei você, e talvez aqui é onde você vai achar que eu fui duro demais. Pastor, você vai falar isso porque sua esposa não é mãe, e porque você não tem mãe. Não, não é por isso. É porque as pessoas, elas acabam caindo na armadilha comercial, de achar que tem um dia especial do Dia das Mães. Não tem, meu irmão. Todos os dias são especiais. Todos os dias são especiais para as mães. Elas precisam ser honradas todos os dias. Mas aquele tanto de gente naquela fila só demonstrou uma coisa: é só um dia que elas são honradas. Glória a Deus porque tem um dia. Mas isso não é o melhor. Isso não é o melhor. O Dia das Mães é a reunião que é a segunda reunião que nós menos temos frequência aqui, na igreja. Mas para minha surpresa, esse último Dia das Mães, a frequência foi muito melhor do que eu imaginava. Foi baixa, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Porque as pessoas, elas viajam, elas vão para lá, e eu sei, os argumentos são bons. Imagina alguém me ligando, pedindo para viajar, para ir passar o Dia das Mães, almoçar com as mães, e eu dizendo não. Você me obedeceria? Não. Se você quiser, você vem para o culto, depois do culto você pode viajar para onde você quiser. Vamos. Sabe o que você vai pensar? Pastor, você é insensível. Insensível. Você é insensível, pastor. É porque você não tem mais mãe. É porque sua esposa não é mãe. Não. É simplesmente porque eu decidi crescer. Tem 22 anos que a minha esposa mora em Goiás. Tem 21 que ela é casada comigo. Ela nunca passou o Dia das Mães, nesses últimos 22 anos, com a mãe dela. Claro, a mãe dela mora a 800 quilômetros daqui. Uma coisa é alguém que mora 200 quilômetros daqui. 100 quilômetros daqui, você ir lá passar o Dia das Mães. Muito mais fácil. Outra coisa é você andar 800 quilômetros para passar o Dia das Mães. Não que a mãe dela não mereça, mas é muito difícil isso acontecer. E nunca aconteceu conosco. Talvez você pense, é por isso que ela nunca passou. Pois é, mas na semana passada, eu estava em Belo Horizonte, no sábado. Nós tivemos reunião em Belo Horizonte, eu e ela. Tinha o nosso culto domingo, eu não ia pregar no culto, foi o Rodrigo que pregou, e por sinal uma palavra muito boa. Nós estávamos a 100 quilômetros da minha sogra. Poderia ter ido passar o Dia das Mães lá? Sim. Mas eu queria estar aqui. Sabe por quê? Era um dia importante para o Rodrigo. Era um dia importante de estar aqui, porque eu sabia que não ia ter tanta gente. Eu queria estar aqui no culto. Mas eu poderia ter voltado no domingo à noite, tem um voo 10 horas da noite lá para cá. Poderia ter ido para Divinópolis no sábado, voltado para cá no domingo, ou até na segunda-feira. Já tinha alguém escalado para pregar, não ia ter problema nenhum. Mas quando você decide ser pastor, você precisa aceitar algumas coisas, que talvez para alguns é muito difícil. Você precisa mudar o seu nível. E mudar o seu nível é abandonar sua mãe, pastor? Não. Pelo contrário, é honrar sua mãe nos outros 364 dias que ela não foi honrada. Você passa a ter uma perspectiva diferente. Você não precisa de um dia que foi inventado para ganhar o seu dinheiro, para você comprar presente.
Você não precisa disso. Você pode fazer sem isso. Nós passamos o Natal, a gente gosta de passar o Natal sempre lá. Normalmente a gente vai uma vez por ano. Esse ano a gente já foi uma vez, provavelmente no final do ano vamos de novo. Mas a gente está indo para BH de 2 em 2 meses, que a nossa reunião agora de supervisão está sendo lá, e a gente não tem planos de ir na casa do mestre. Não é porque a gente não quer, é porque nós temos um compromisso aqui. Esse compromisso é muito importante. Para ser pastor, você precisa entender essas coisas, que é um nível muito mais alto. Mateus capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Qual que é o problema de você não ir no jantar ou no almoço do Dia das Mães? Você vai me acusar. Minha família nunca vai se converter, pastor, porque você não me deixa passar o Dia das Mães com a minha mãe. Eu não faço isso, porque se eu fizer, eu vou ser acusado disso. Eu vou ser acusado de eu trazer divisão lá na sua casa. Mas é a Bíblia que está falando que isso vai acontecer. Agora a pergunta que eu quero te fazer. Porque se eu não puder passar nem o Dia das Mães com a minha mãe, como é que eu vou ganhar a minha família? Por que você não ganhou até hoje? Quantos dias das mães você já passou com ela, ela continua não sendo crente até hoje? Essa é a pergunta. Mas o que está escrito aqui é: não penseis que vim trazer paz à terra. Isso que não é o pastor Rubens não, meu irmão, é a palavra de Deus. Ser pastor tem um preço. E quando eu decidi ser pastor, eu já sabia. Tudo foi combinado antes. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre um conhecido e um desconhecido. Aonde que é essa divisão aqui? É dentro da sua casa. Mas você nunca está disposto a contrariar qualquer pessoa da sua família por causa de um culto. Não, pastor, eu contrario. A maioria não faz isso. A maioria não faz. Mas olha, quando eu converti, eu comecei a ter muito problema com a minha família. Porque eu me tornei o isolado. Eu me tornei aquele que não ia mais nas festas. Não ia mais nas farras. Não que eu fosse de farra. Mas na minha família tinha as festas de fim de ano, festas de aniversário, festa de carnaval, festa de um monte de coisa. Que eu não ia mais. Mas agora eu era o radical. Vocês não estão entendendo? Agora, quem sou eu hoje? Hoje eu sou o pastor Rubens. Hoje eu sou aquele para quem eles ligam quando precisam. Que pede oração. Vem aqui, ora com a minha mãe, porque ela está enferma. Pastor, vem aqui, ora comigo. Quando hoje eu participo de qualquer reunião, Rubinho vai orar. Rubinho, você pode fazer uma oração? Quando tem um velório, Rubinho, você pode pregar? Foi isso que eu conquistei, porque eu me posicionei em Deus. Você também tem que posicionar se você quer crescer. Mas eu nem quero ser pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando de você subir de nível. Subir de nível vai exigir de você algumas coisas que talvez você ainda não esteja fazendo. Nós precisamos crescer, meu irmão. Na medida que essa igreja aqui crescer, os problemas vão multiplicar na mesma proporção. Por isso nós temos que estar preparados. 22 anos atrás, a minha esposa saiu de lá, ela sabia o preço. A única coisa que ela falou para Deus: Senhor, cuida da minha família. Cuida da minha família. Porque a Poliana, quando saiu de Divinópolis, ela pensava em nunca mais voltar. E é isso que tem acontecido até agora. E às vezes o preço é alto. Tenho conversado com um missionário que está no campo, está sendo difícil para ele. Está numa nação totalmente diferente da nossa. O preço é alto. Mas eu vou te contar, existem missionários que estão no campo tem 20 anos. 20 anos. Pai morreu, mãe morreu, vó morreu, parente morreu. Ele não teve como vir. Não tinha dinheiro. A recompensa dele vai ser enorme. Ela vai ser muito grande. Mas quantos de fato estão dispostos a pagar esse preço? Você pode falar: mas se a mãe da Poliana estivesse aqui. Nós estávamos a 100 quilômetros de lá. E mesmo assim a gente decidiu vir para o culto. Estávamos tão cansados
2 dias de reunião intensa. Nós chegamos de quinta para sexta, já era 00:30. Outro dia, reunião. Sexta-feira, o dia todo. Até a noite, até tarde. Depois, no sábado, reunião até 5 da tarde. Dali a gente já saiu, já foi para o aeroporto. Para voltar aqui, chegamos aqui, era 11:30 da noite. Culto no outro dia cedo. Esse é o preço. Eu não posso reclamar dele. Pois vim causar, 35, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Mãe, eu não vou, eu tenho culto. Meu filho, você tem culto todo domingo, Dia das Mães é só um. Talvez é isso que você vai ouvir, mas está aqui. É isso mesmo, é isso que você vai ouvir. Só que já foi previsto na Bíblia que seria assim. Esse é o preço. O preço de ser um pastor, ele é alto. O preço de ser líder é alto também. O padrão sempre vai aumentando. Líder, discipulador, obreiro, pastor, são níveis diferentes. Na medida que a sua célula cresce, você também precisa crescer. Porque os problemas vão acontecer, você tem que ter maturidade. Nós passamos uma mensagem. Todo o tempo nós passamos uma mensagem. Deixa eu ler o 35 de novo. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. De onde? Quem é que vai te criticar? Quem vai ficar contra você? Pastor, você está causando uma divisão. Eu? Aqui está escrito. Não sou eu, mas posicionar em fé vai fazer você contrariar muita gente que está próximo de você. Não quero contrariar minha família. Ok, não tem problema, mas você não vai crescer. Quando eu digo contrariar, meu irmão, não é deixar de honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Quem honra pai e mãe vai viver muitos dias na terra, é o que a Bíblia diz. Mas eu só estou falando que valores estão invertidos. E você precisa identificar isso. Não existe o Dia das Mães. Todos os dias são dias das mães. Então não importa se é um dia que foi colocado lá, uma data comercial, para tentar pegar o seu dinheiro. Todos os dias são o Dia das Mães. Ah, mas é um dia que a mãe fica mais... Meu irmão, nada que é conversado é caro. Você vai falar, não, eu tenho um culto, o culto é importante. Pastor, e se eu te ligar para pedir para viajar, ou para pedir para ir no Dia das Mães e faltar o culto? Eu vou deixar. Eu não posso obrigar as pessoas a crescer, a ser grande. Elas é que têm que decidir. Aí talvez você está pensando, pastor, fui eu, porque foi eu que pedi. Não sei se você está falando isso para mim. Várias pessoas me pediram. E se você me pedir de novo, eu te digo, eu te libero. Eu te libero, não só para o Dia das Mães, mas para o Dia dos Pais também eu libero. Em outras ocasiões também, se precisar, eu libero. Mas a decisão de crescer, ela não é minha. A decisão de crescer é sua, é para você. Quem ama, verso 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Sua mãe ligar para você perguntar, você veio almoçar aqui hoje? Não, porque eu tenho culto. Ai. Pensa numa cruz pesada. Porém bíblica. Porém bíblica. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. O que é crescer, pastor? Crescer é abrir mão de coisas. Crescer é abrir mão de determinados relacionamentos que não acrescentam nada na nossa vida, que só quer nos levar para o buraco. Crescer é abrir mão de lugares. Crescer é abrir mão de privacidade. Crescer exigirá de você tolerância, paciência.
persistência, perseverança. Crescer significa tomar decisões duras, significa fazer escolhas difíceis, escolhas que talvez nem sempre serão naturais, escolhas a respeito da minha família, a respeito da minha vida financeira, dos meus negócios, do meu trabalho, que talvez serão duras. Para chegar até aqui como pastor, meu irmão, eu já passei por tantas coisas, por tantas provas, por tantos testes, e se você quer ser pastor, não vai ser diferente com você não, você será testado também. Quando a Poliana veio para Goiás, ela deixou o emprego de assessora de juiz lá em Minas, que ela ganhava muito bem. E ela decidiu não só deixar o emprego lá de assessora, como também deixar a profissão. E por 4 anos ela não exerceu a profissão por uma palavra de Deus. Às vezes Deus vai te pedir isso. Por que Deus pode pedir isso? Porque Deus quer que você seja dependente dEle, não de uma profissão. E para ser pastor, você precisa ser dependente de Deus, em tudo. Ela deixou tudo lá. Mas não foi só essa vez que ela deixou tudo. Em outras ocasiões também nós tivemos que deixar. Nós tivemos que vir para Goiânia, recomeçar a nossa empresa. Não foi fácil. Quando nós saímos de Catalão para cá, eu tinha um campo de futebol lá, que estava indo muito bem, muito bem. E a Poliana tinha recebido uma proposta para trabalhar na Mitsubishi. Uma proposta boa, que ela ia ganhar um bom salário lá. Mas nós decidimos voltar para Goiânia, começar um campo aqui, sair de um aluguel de R$800 para um aluguel de R$6.000, aqui bem de frente aqui, ó. Difícil, meu irmão. Eu tinha dinheiro para construir meio campo, construir 2. O Bradesco me ajudando, o Santander me ajudando, eu gastando, ficando com a minha conta negativa 10 mil por mês. Jonathan foi lá, estava o carro dele quitado, não, vende. Vamos fazer o seguinte, vamos refinanciar esse carro aqui, pega o dinheiro, vai lá e paga o banco e me paga as parcelas. Lembra disso, Jonathan? 24 vezes o Peugeot. Os irmãos ajudando e foi desse jeito, meu irmão. Graças a Deus, hoje eu não tenho dívida mais. Graças a Deus, eu tenho minha loja hoje, está uma bênção. A Poliana trabalha na profissão dela, uma bênção também. Mas foi pedido algo lá atrás. É assim, qual nível você quer estar? Onde você quer chegar? Qual preço você está disposto a pagar? Pastor, hoje você está ensinando a desonrar pai e mãe. Não! Preste atenção aqui, não me interprete mal. Mas isso pode deixar você em maus lençóis. Quando você fala, olha, eu não posso, porque eu tenho culto. Eu sei que isso você pode usar o argumento de que não, então minha família nunca vai converter, porque eu sempre prefiro a igreja. Pelo contrário, eles vão chegar na conclusão de que você é tão zeloso pela obra de Deus que você merece crédito. Isso não vai acontecer na hora, não. Na hora vai haver divisão. Mas na hora que o negócio apertar, eu me lembro de alguém aqui que serve a Deus. Sabe o que é falado da minha família? Que eu vi algumas vezes, é lógico que talvez tenha algum exagero nisso. Falou, olha, Rubinho, o que é comentado na família é que só tem um crente na família nossa. Só você. Mas as mesmas pessoas que estavam falando crucificam. Comigo foi o contrário. Crucificam lá no começo, são as mesmas que hoje estão batendo palma e falando, não, só tem um crente mesmo de verdade. Só o Rubinho. Eu quero falar rapidamente de algumas fases da vida de um homem de Deus chamado Pedro. Eu não vou poder entrar em todos os textos aqui, mas quero pedir que você abra em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Pastor, essa palavra é para mim. Glória a Deus que você pensou isso. Porque essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para que nós saiamos da posição que nós estamos hoje, de meninos, e alcance uma posição diferente, onde nós vamos ter uma igreja grande, onde nós vamos saber lidar melhor com os problemas,
com o contraditório, com as pessoas que nos contrariam, com os problemas que chegam para nós, porque são muitos, irmãos, e difíceis, às vezes, de resolver. Mas nós precisamos crescer no nível que nós vamos estar acima das circunstâncias. Lucas capítulo 5, verso 4. Quando acabou de falar, isso aqui é Jesus, né, fez um discurso, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, a primeira etapa na vida de Pedro, nós vamos dizer que é o chamado de Pedro, ou a comissão que Pedro recebeu. Então, Pedro ele recebe um chamado no momento que Jesus faz um discurso. Logo depois, ele tinha pescado a noite inteira, o horário de pescar normalmente é à noite, mas aí eles nada apanharam, e Jesus, durante o dia, fala para ele: lança a rede, lança de novo. E Pedro falou: Senhor, tá, tudo bem, eu sou um pescador experiente, de peixe entendo eu. O Senhor entende de pregar, eu entendo de pescar. Não está isso na Bíblia, mas certamente Pedro pensou isso. Pedro falou: tá bom, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Se o que você falou aqui hoje, nesse discurso, é verdade, então eu vou apanhar peixe. Foi lá, lançou a rede, a Bíblia diz que eram tantos peixes, que eles tiveram que chamar um outro barco, e os dois barcos quase foram a pique. E aí Jesus falou para eles: olha, Pedro, não se impressiona com isso não. De agora em diante, você não será mais um pescador de peixes. Você será um pescador de homens. De homens. E a Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, você vê que Pedro deixou tudo no momento de maior prosperidade. Quando o barco dele estava super lotado, queria poder fazer uma super venda, ia ter dinheiro. Mas naquele momento ele deixa tudo e segue Jesus. Esse é o primeiro passo nosso. Mas entre o chamado de Pedro e a morte de Jesus, tiveram muitos acontecimentos, porque Pedro era uma pessoa, ele era um menino na fé. Ele era cheio de altos e baixos, porque um menino ele é imaturo. Tem dia que ele está muito feliz, tem dia que ele chora por qualquer coisa. É lá em cima e lá embaixo. Tem dia que ele vai lá e escova os dentes, mas tem dia que você tem que mandar escovar os dentes, porque senão ele não escova. Altos e baixos. Aí Pedro, ele tem a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Logo depois, ele começa a repreender Jesus, porque Jesus ia morrer na cruz. Aí Jesus já ora com ele e manda o diabo sair. De repente, Pedro vê alguém que ele acha que é um fantasma andando sobre as águas. Quando descobre que é Jesus, ele pede: me manda aí ter contigo. E ele anda sobre as águas. Logo depois, ele já afunda nas águas. Isso era Pedro. Pessoas imaturas na fé são assim: às vezes ela está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Lá em cima ela não tem uma constância. Nós precisamos ser constantes. Mas ele estava lá em cima e estava lá embaixo. Mandou fazer 3 tendas, não tinha nada a ver. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. Cheio de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Fez muitas coisas. Aí chegou um dia que ele chega para Jesus: não. Todos podem te negar, mas eu não. Você quer saber se uma pessoa é madura? É quando ela fala isso. Todos podem te abandonar, menos eu. Isso aí não me cheira uma coisa boa, não. Se você pensa isso de você, pare de pensar. Não confie em você não, confie em Jesus. E aí no mesmo dia, ele é questionado 3 vezes, e ele nega Jesus. E ali se encerra uma etapa na vida de Pedro, a etapa do menino.
Quando é que a etapa do menino se encerra? Quando ele vê quem realmente ele é. Quando ele se enxerga. Porque Pedro queria ser o primeiro em tudo. Queria estar na frente de todo mundo. Queria fazer coisas que os outros não faziam. Mas ele não via que ele era menino. Criança. Mas ele só percebeu isso no dia que ele negou Jesus. Aí ele percebeu que ele era imaturo. Pastor, porque se fosse eu não negaria. Cuidado, talvez você já até negou e não sabe. Nós não sabemos. Pedro então nega Jesus. E ele volta para o mar e vai pescar de novo. O mesmo Pedro que tinha recebido uma palavra de que ele seria um pescador de homens. Ele se decepciona, porque Jesus ressuscitou, mas não mudou o reino que estava sendo dominado pelo Império Romano. E aí ele se decepciona, vai pescar. Leva mais 6 com ele. 7, não sei. Eles vão todos pescar. Menino. Se esqueceu da palavra de Jesus para ele. E aí começa uma outra fase na vida de Pedro. Quando ele sai para pescar. A Bíblia diz que ele não apanhou nada de novo. Mais uma vez, fracasso. Pescaram a noite inteira. Você vê que quando Jesus se encontra com Pedro a primeira vez, foi uma pesca mal sucedida, e agora de novo. Mas aí Pedro tem a oportunidade do recomeço. João capítulo 21. Evangelho de João capítulo 21. Versículos 15. O que a Bíblia conta aqui é que eles estavam pescando durante toda a noite, decepcionados, e aí então não apanharam nada. De repente eles conseguem ver um homem que estava aproximadamente 100 metros da praia, e aquele homem grita para eles: vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram: não, não apanhamos nada, não temos nada. Aí ele falou: então lança a rede à direita do barco. Eles lançaram e colheram uma grande quantidade de peixes, a Bíblia diz. Naquele momento da grande colheita, os olhos dos discípulos foram abertos. E João disse: é o Senhor. Pedro, como sempre queria ser o primeiro, ele vestiu uma roupa, ele não conseguiu esperar o barco chegar, ele já foi nadando, e ele foi encontrar com o Senhor. Quando ele chega, a Bíblia fala que tinha ali brasas acesas, uma fogueira, peixes e pão. Você se lembra que quando Pedro negou Jesus, alguns dias antes desse acontecimento aqui, Pedro nega Jesus, e onde que ele estava? Na fogueira. A mulher fala: você é um discípulo de Jesus, você fala como um discípulo de Jesus, como um galileu. Não tem nada a ver com Jesus. Eles estavam na fogueira, e agora de novo a fogueira, e Pedro volta. Verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. O que é importante para Jesus? Como é que nós manifestamos o nosso amor por Jesus? Pastoreando as ovelhas. Não importa se elas têm problema, nós temos que pastoreá-las. Porque pessoas têm problema, sim ou não? Elas têm. Jesus não falou assim: tu me amas? Sim, Senhor, então vai almoçar com a sua mãe no dia das mães. Pastoreia as minhas ovelhas, é isso que importa, meu irmão. Nós temos um propósito, e ele é maior do que qualquer ação comercial que nós possamos viver aqui. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou Jesus, e 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Olha o verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho,
estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quereis. Então, nesse momento, Jesus volta, perdoa Pedro, e Pedro então volta para o seu ministério. Mas agora é um outro Pedro, no nível mais elevado. Ele foi perdoado, ele identificou que era imaturo, ele foi perdoado. Agora Pedro, ele se torna o líder da igreja, ele se torna o líder dos apóstolos. E Pedro então é o homem que lidera a igreja no dia de Pentecostes, no dia que eles foram batizados do Espírito Santo. Pedro é o mesmo que faz um discurso, uma pregação, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda pregação, 2.000 pessoas se convertem. Pedro, então, ele opera um milagre de um coxo que estava na porta do templo, que havia muitos anos naquela condição. Pedro ora com ele e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem, então, levanta. Por causa daquela cura, Pedro vai ser preso, depois ele é solto. A Bíblia diz que ele é solto por uma intervenção divina. Depois Pedro ressuscita Dorcas. E ele começa a crescer. Pedro começa a crescer. Começa a pregar para alguns gentios, milagres acontecendo, curando paralítico. Pedro começa a ser muito usado por Deus, porque ele entra num novo nível de maturidade. Ele entendeu. Mas sabe o que Pedro sabia? Pedro, eu irei morrer por Cristo. Agora, esse Pedro aqui, esse Pedro, sabia que daria a vida por Cristo. Pedro que negou Cristo lá atrás, que ficou com medo de dar a vida, Jesus falou para ele: olha Pedro, deixa eu te falar uma coisa, hoje você sabe, tudo que você faz, você pode ser livre, mas vai chegar um dia que você vai ser preso, vão pegar você não vai conseguir vestir nem sua roupa. A primeira etapa foi o chamado. A segunda etapa foi a etapa da maturidade, do recomeço. E a última etapa foi a etapa das prisões e morte de Pedro. Porque Pedro foi preso 2 vezes, a Bíblia diz. E 2 vezes que a Bíblia relata. Mas ele foi preso uma 3ª vez, que não é relatado na Bíblia, é contado pela história da igreja. Os historiadores contam. Isso é a história da igreja. Conta que Pedro, já depois de pregar o evangelho em muitos lugares, decide ir para Roma. Isso é a história da igreja, não está na Bíblia, pode ser questionado então. Alguém diz para ele: não vá para Roma, porque está tendo uma perseguição muito grande. E quando Nero, o imperador Nero, acredita-se que Nero colocou fogo na cidade de Roma, porque ele era maluco. Porque ele queria construir algumas coisas em Roma, mas não era possível, porque existiam casas. Ele foi e pôs fogo. Só que a parte onde os judeus moravam não pegou fogo. E aí o Nero culpou os cristãos, onde os cristãos moravam, desculpa, não pegou fogo. E Nero então culpou os cristãos pelo fogo na cidade de Roma. E perseguiu os cristãos e matou. Isso aconteceu em 67 depois de Cristo. Isso é história. Agora não é história da igreja, não, é história. E aí ele persegue os cristãos, mata os cristãos, e é nessa perseguição que Pedro morre, porque ele já estava preso. Provavelmente na mesma prisão, junto com Paulo. Os dois morrem no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Essa prisão existe até hoje lá na Itália. Ela existe, essa prisão onde Paulo e Pedro ficaram presos, ela existe ainda, prisão Marmetina, o nome é Marmetina. E Pedro então, na hora de ser crucificado, a história conta, a história da igreja conta, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Isso tinha sido profetizado, o próprio Jesus falou que ele iria ser preso. Essa foi a última fase da vida de Pedro, a fase de dar a vida. Nesse caso, no nosso contexto, o dar a vida não é algo literal, no sentido de você dar a sua vida para alguém matar você e você se transformar num mártire. Mas o dar a vida aqui, ele tem um significado, meu irmão. É de você realmente cuidar das ovelhas do Senhor. É dar a vida por elas. Todas as pessoas dessa igreja precisam ser importantes. Caso contrário, nós não vamos crescer.
Vir ao culto tem que ser algo extremamente importante para você. Dar uma aula na salinha ou apoiar quem está fazendo isso tem que ser importante para você. Aqueles que estão, as irmãs que são envolvidas com esse ministério. Estar na oração tem que ser importante para você. Nesse caso, o renunciar, o dar a vida é nesse aspecto, de deixarmos tudo por amor a Cristo. Há pessoas que pagam um preço muito alto, muito, muito alto. Como Pedro pagou, e alguns irmãos nossos que estão espalhados por países que perseguem o Evangelho, estão dando a própria vida ali, em nosso favor. Eu sei que Deus deu a essas pessoas um dom especial, de sofrer por Ele, que talvez nós não temos, de sofrer nesse nível. Mas há um nível que nós podemos estar, o nível da maturidade. O nível que nós não vamos mais ser levados por todo vento de doutrina, ou por todo vento de conhecimento humano, que é o que há hoje, muito conhecimento humano. As pessoas querem te convencer de que você é sempre vítima. Não, nós não somos vítima. Quem foi a vítima foi Jesus. Ele morreu por nós. Nós estamos aqui hoje, reunidos por causa dele. Você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Não se sinta na condição de vítima. Ah, eu sou isso, eu sou rejeitado. Não, não é. Você é amado por Deus. Mas eu te digo, não caia nas armadilhas desse mundo. O que você tiver que deixar para crescer, faça. Porque Deus vai ver. E Deus vai te abençoar.